Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar a respeito de uma situação que acaba acontecendo com muita gente, que é se pesar duas vezes ao mesmo dia e acabar tendo uma diferença significativa da segunda pesagem em relação à primeira. Seja uma diferença para cima, ou seja, ela acabou ganhando peso, ou também para menos, ou seja, ela perdeu peso. Então acompanhe esse vídeo para vocês entenderem melhor o porquê que isso pode acontecer. Para ficar uma situação mais clara, eu fiz isso comigo mesmo. Então eu tenho uma balança em casa e fiz duas pesagens que vocês vão acompanhar a partir de agora. Bom, gente, eu acabei de acordar, não ingeri nenhum líquido, nenhum alimento sólido ainda. Então eu vou subir aqui na balança e vamos ver quanto é que vai dar o meu peso. Como vocês podem ver, deu 77,7. (78,8). Então, recapitulando, a primeira pesagem eu fiz eram às 9 da manhã, no domingo, e eu não tinha ainda feito nenhuma ingestão nem de alimento nem de líquidos, né? Foi logo após ao acordar. Então, como vocês puderam ver, eu tinha 77,7 quilos. Depois disso, eu tomei café da manhã, fui treinar na academia, fiquei lá por volta de 1 hora treinando. Depois voltei, almocei. Depois do almoço, eu fiz a segunda pesagem, onde vocês viram aí deu 78,8. Ou seja, a diferença aí de 1,1 kg. E essa última pesagem, a segunda, eu fiz era 13 horas. Ou seja, da primeira para a segunda pesagem foi uma diferença de apenas 4 horas. E uma diferença o quê? De 2 refeições feitas, mas não apenas 2 refeições, porque afinal de contas eu também fiz um exercício físico. Eu tive um gasto energético bem considerável, mas ainda assim deu essa diferença de 1,1 kg a mais. Mas isso significa que eu ganhei 1,1 kg de gordura e elas vieram para o meu organismo? Não. Então, gente, o melhor horário para você se pesar é após acordar, enquanto você ainda está em jejum. Por quê? Você ficou 6, 7, 8 horas dormindo, então os alimentos que você ingeriu na refeição do dia anterior já foram digeridos e absorvidos. Então você não tem ali mais um resíduo gástrico, né, pesando no seu estômago, que poderia causar uma diferença no seu peso para mais. Então isso não vai acontecer. Então quando eu fiz a minha primeira pesagem, aquele era o meu peso realmente o real, o quanto eu estou pesando hoje. Depois que eu fiz 2 refeições, eu fiz o que? A ingestão de alimentos, principalmente após o almoço, porque depois do café da manhã eu fiz atividade física, teve um tempinho já aí para o alimento ser digerido e absorvido. Mas quando eu vim para casa, almocei e já me pesei, a ingestão daqueles alimentos que eu fiz no almoço foram contabilizados na balança. Então a diferença aí de 1,1 kg se deu por conta disso, pela ingestão de alimentos que eu fiz. Eu também ingeri um copo de suco de 250, 300 ml aproximadamente. Então tudo isso contou para que eu tivesse esse 1,1 kg a mais. Não significa que eu tenha engordado 1,1 kg. O mesmo acontece para quem nota uma diferença para menos. Então sinto muito informar, não quero frustrar ninguém. Mas eu estou aqui para falar fatos, né, e não mentiras para vocês. Então às vezes a pessoa se pesa de manhã, depois se pesa à noite e notou a diferença de gramas ou 1 quilo por aí. E aí fica toda alegre achando que emagreceu. Às vezes não é isso que aconteceu, né? Dificilmente você emagreceu essa quantidade no mesmo dia, né? Às vezes você pode não ter ingerido água de uma forma adequada, você ingeriu poucos líquidos naquele dia, então você pode ter desidratado, seu corpo perdeu líquidos. Então por isso que na balança você teve um peso menor. Mas esse peso menor pode ter sido por conta dessa desidratação e não porque você reduziu gordura. Então existe uma diferença muito grande entre você ter tido uma redução passageira na balança do que você emagrecer. Emagrecer é um fato consolidado.
né? Essa redução de peso é por conta de alteração de líquidos, né? Retenção líquida, desidratação, é uma alteração de peso passageira. Então, o primeiro ponto é esse, né? Que para você engordar ou perder peso, você requer mais uma coisa constante, né? Então, não é de um dia para o outro que você vai ter resultados expressivos, né? É preciso você acompanhar e aí, com o tempo, realmente, por exemplo, passou-se uma semana e você realmente vê que aquilo está mantendo, está constante, aí sim você pode imaginar que aquilo realmente foi uma alteração realmente consolidada no seu organismo. Outro ponto é a balança que você está se pesando. A balança que eu me pesei é uma balança que eu utilizo em casa. Foi uma balança comprada já há algum tempo, na época ela custou uns R$ 40. Então não é uma balança para ser usada em consultório, não é uma balança precisa, fidedigna. Eu já fiz um teste nela de me pesar, ver o peso, desço da balança, subo novamente e aí tem alguma alteração no peso, né? Então 400 gramas para mais ou para menos. Então como é que pode, né? No momento em que eu desci e subi, eu perdi 400 gramas de peso? Óbvio que não, né? Então é uma balança que acaba tendo esse tipo de margem de erro, não é uma balança tão precisa assim. Então às vezes na própria balança que você se pesa, mesmo que seja a mesma balança naquele dia, né, a depender da balança, você pode ter uma variação ali de gramas. Então a minha dica é que você primeiro faça um acompanhamento com um profissional, com o seu nutricionista e deixe para se pesar lá no consultório. Então, por exemplo, às vezes você vai no consultório hoje e o seu retorno, um exemplo, tá? Isso vai variar, mas você retorna em um mês. Pronto, você não precisa ficar se pesando todo dia em casa, toda vez que você entrar na farmácia e ver uma balança. Não precisa. Vai acompanhando os resultados no espelho. Muitas vezes você consegue perceber que está tendo resultados nas suas próprias roupas, né? Então, muita gente que está querendo perder peso e faz esse acompanhamento nota de imediato, ali com o tempo, que as roupas estão ficando mais folgadas. Então, você não precisa ficar com uma neurose de ficar se pesando todo momento. Então, você pode deixar para se pesar lá no consultório, com uma balança realmente mais precisa, com um profissional que vai te explicar direitinho tudo o que está acontecendo com o seu corpo. Bom, eu falei qual seria o melhor horário para se pesar. Agora, a outra sugestão seria realmente você evitar ao máximo, caso você faça alguma pesagem, né, eventualmente em casa ou em algum outro lugar que tenha alguma balança, não deixe para se pesar após a ingestão de uma refeição, por conta da consideração que eu já fiz anteriormente, né? Aquele alimento que você acabou de ingerir, o peso daquela refeição vai ser contabilizado na balança. Então não é o melhor horário. Então, se você acabou de fazer uma refeição, espera um tempo aí de pelo menos 2 horas para você então se pesar, ok? Bom, esse fato de verificar o peso mais de uma vez por dia e verificar uma diferença para mais ou para menos já aconteceu com você? Comenta aí embaixo. Não se esqueça de se inscrever no meu canal caso você ainda não esteja inscrito, para que você acompanhe os meus próximos vídeos e não perca nenhuma dica. No final do vídeo vai aparecer também aí o meu perfil no Instagram e também no Facebook, porque lá eu posto outras dicas, né, que são dicas em texto, dicas mais rápidas. Hoje eu fico por aqui e até a próxima.